Agora, direto para o Cruzeiro, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Confirmando 6h35, o Cruzeiro nesta quinta-feira, uma quinta-feira bem agitada nos bastidores do Cruzeiro, muita coisa acontecendo. Vamos trazer tudo aqui na turma do bate-bola de forma detalhada. Começando, e eu já vou querer ouvir o Léo Figueiredo, porque o Atlético Paranaense, ele veio recentemente, tentou o Kaká, a negociação não avançou e ele acabou levando o Edu. Na época, o torcedor do Cruzeiro achou o valor baixo, todo mundo considera o Edu um jovem de muito potencial, um zagueiro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou que precisava fazer aquela venda no momento. O Edu, ele tinha subido recentemente, poucos jogos no profissional, então, para não perder outros valores, acabou aceitando a proposta, aproximadamente 3 milhões de reais. Cruzeiro manteve um percentual do jovem zagueiro Edu. Passou um tempo, o Atlético Paranaense voltou e fez 2 investidas para tentar o volante Jadson. O Jadson subiu nesta temporada, virou titular absoluto, caiu aí nas graças do torcedor do Cruzeiro, com 19 anos apenas. Foi uma contratação que o Cruzeiro fez junto ao Sport Recife. E a última proposta do Atlético Paranaense, feita há 2 dias, foi o seguinte: o Cruzeiro tem 60% dos direitos econômicos do Jadson, o Sport tem outros 40%. O Atlético Paranaense ofereceu 500 mil euros, 3 milhões de reais aproximadamente, por 30% dos direitos econômicos do Jadson. A proposta foi recusada, mais uma vez, e o Cruzeiro mandou o empresário do Jadson avisar o Atlético Paranaense que não tem mais conversa. Por esses valores aí, o Atlético Paranaense pode buscar outro atleta. O Jadson tem contrato com o Cruzeiro até 25 de fevereiro de 2024. Eu acho que o Atlético Paranaense está no direito dele, está tentando se aproveitar, mas o Cruzeiro, com esses valores aí, não tem conversa. Léo Figueiredo, boa noite. Boa noite, Samuel. O Cruzeiro precisa sim de muito dinheiro nesse momento. O Cruzeiro tem dívidas importantes para serem pagas, mas o Cruzeiro precisa jogar a Série B, precisa voltar para a Série A. E outra, o Cruzeiro não acaba no final do ano ou no final do Campeonato Brasileiro do ano que vem, subindo ou não. O Cruzeiro precisa pensar no futuro também. E daí as apostas, contratação do Guilherme Mendes por empréstimo, mas a aposta maior, contratação do Claudinho, a manutenção do Jadson, um esforço para segurar o Maurício, porque com certeza já deve ter tido sondagem no Maurício, teve um esforço também, uma valorização do Kaká. O Cruzeiro precisa ter time. Então é um equilíbrio que o Sérgio Santos Rodrigues precisa ter nesse momento, porque ele precisa sim alavancar receitas, ele precisa pagar as dívidas, mas ele não pode desmantelar o time de vez. O Cruzeiro precisa voltar para a Série A. É um ano muito importante para o Cruzeiro. Então, valorizar os seus jogadores, os jovens. O Jadson, junto com o Maurício, foram os caras que mais apareceram nesse início de ano bem confuso e ruim para o Cruzeiro, mas eles apareceram bem, com certeza se valorizaram. E o Jadson tem potencial para ser titular no Cruzeiro. O Cruzeiro tem o Henrique, tem o Jean, tem o Cabral, mas o Jadson vinha sendo titular quando a pandemia se instaurou, e ele é um bom jogador, é jovem, é mais veloz do que todos os outros que estão nessa briga ali para volante. Acho que o Cruzeiro faz bem em segurar. Se chegar um valor absurdo que muda, que salva o clube em determinada dívida ou que vale muito a pena, aí sim abre mão. Mas se não, um garoto com um futuro muito promissor, que já estava jogando bem, que já estava como titular do time, acho que faz bem em segurar. Pois é, e o Jadson, que tem 19 anos apenas, nasceu no ano de 2001. Eu aproveitei para perguntar o empresário dele, porque nos últimos dias, muito perfil em Twitter da Turquia, torcedores do Fenerbahçe, estavam mandando mensagem, esses torcedores, para o Jadson. Vem pro Fenerbahçe. E aí eu perguntei, teve alguma coisa da Turquia, alguma proposta oficial? Ele me disse, não, apenas sondagem, não chegou nada
então tem que ser um valor bem mais atrativo para o Cruzeiro pensar em negociar o jovem volante Jadson. Outro volante que fica. Teve uma sondagem de Portugal, Nacional da Ilha da Madeira, que volta agora para a primeira divisão do Campeonato Português, para o volante Adriano. O Adriano é um jovem também, 20 anos. Ele veio para o Cruzeiro do Resende, do Rio de Janeiro. O Cruzeiro tem 60% dos direitos econômicos do jogador. O Enderson Moreira, ele teve uma conversa com o Adriano, a informação aqui da Itatiaia, dizendo que o Adriano está nos planos do Enderson Moreira, que ele não quer liberar. E hoje, o próprio Adriano procurou o Enderson e disse que vai ficar no Cruzeiro, que já até informou aos empresários que não tem interesse em sair, que vê o futuro dele na Toca da Raposa 2 e quer contribuir para o Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro. O Adriano, que tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2022, ele subiu no ano passado, teve alguns treinamentos na Toca com o técnico Rogério Ceni na época, elogiando muito o Adriano. Este ano fez alguns jogos com o Adilson Batista e agora, repito, está nos planos do técnico Enderson Moreira. Então, de uma vez só, o Cruzeiro garantindo a permanência de 2 jovens volantes na Toca da Raposa 2. 6h41. Aí a contratação. O meia Claudinho chegou hoje em Belo Horizonte, chegou à tarde, um voo que saiu do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O Claudinho faz exames médicos e assina contrato, provavelmente nesta sexta-feira, para ser anunciado pelo Cruzeiro. 5 anos de vínculo, um investimento aí na casa dos R$2 milhões, por 70% dos direitos econômicos do atleta. A Ferroviária mantém 30%, porque aposta muito neste garoto de 19 anos que chega para reforçar o time do técnico Enderson Moreira. E agora, conversando com algumas pessoas, o foco do Cruzeiro é mesmo buscar laterais. O torcedor já cobra na internet, o Cruzeiro tem que buscar lateral esquerdo, o Cruzeiro tem que buscar lateral direito, e o David, diretor técnico, o Ricardo Drubski, diretor de futebol, em conversa o tempo inteiro com o Enderson Moreira. Quando o Enderson veio para o Cruzeiro, eu conversei com uma pessoa muito ligada ao Enderson e ela me disse o seguinte: o Enderson tem um mapeamento do mercado, então ele sabe lateral esquerdo que não está sendo aproveitado em tal time, lateral esquerdo que tem chance de sair porque o contrato termina no final do ano. Então ele faz esse mapeamento e o desafio do Cruzeiro é o seguinte: ou achar um atleta que pode aí ser emprestado por um clube, está sendo pouco aproveitado, que o salário está dentro daquele teto anteriormente estabelecido, R$150 mil, porque senão o clube vai ter que ajudar, ou então um outro jovem para contar com investimento. O Enderson considera que o Cruzeiro já tem uma base importante de jogadores experientes. O Fábio no gol, o zagueiro Léo, o volante Jean, o volante Ariel Cabral, o meia Regis, o atacante Marcelo Moreno. Então, em outras posições, na direita trouxe o Cáceres, Raul Cáceres, 28 anos. Em outras posições o Cruzeiro pode ter atletas mais jovens e a ideia. Então vamos ver como será o trabalho aí do David, do Ricardo Drubski no mercado, porque o Cruzeiro já sabe, dia 26 de julho tem a volta do futebol. Hoje, dia 9, daqui a menos de 20 dias, o Cruzeiro está em campo e a ideia é ter os reforços, um elenco em um primeiro momento fechado, para o Enderson aproveitar todo mundo na Toca da Raposa 2. Então o torcedor está aí acompanhando o foco, principalmente na lateral esquerda. Na direita, o Raul Cáceres vai dando conta do recado e o Cruzeiro observando a situação do Daniel Guedes. Eu falei sobre a volta do campeonato estadual. O Cruzeiro está olhando outros estádios, outras cidades, Sete Lagoas, Nova Serrana, Ipatinga, caso não tenha a autorização da prefeitura aqui em BH para jogar, ou no Mineirão,
ou no Independência. Então o Cruzeiro tá com o departamento de futebol, Pedro Moreira, gerente de futebol, tá todo mundo olhando onde pode ser o melhor lugar e aquele lugar que vai custar menos ao Cruzeiro. Jogo com portão fechado, a conta ela fica mais alta ainda para o clube. E se tem uma coisa que o Cruzeiro não pode neste momento é gastar dinheiro de forma errada. Então é um pedido até do presidente Sérgio Santos Rodrigues. O Sérgio Santos Rodrigues que vai anunciar outras novidades amanhã. Tem aquela tradicional transmissão ao vivo, canal oficial do Cruzeiro, vai ser diretamente da Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar todos os detalhes. E para a gente já caminhar para o final, Emanuel, outras duas informações importantes. O Sérgio Santos Rodrigues anunciou há alguns dias que o Cruzeiro terá um site de apostas esportivas. Este site como parceiro do clube, patrocinador, é da empresa Galera.bet. Só que o Cruzeiro vai ter uma plataforma própria, apostando em um rendimento maior. O clube tem uma parte que já é garantida e, dependendo do sucesso do produto, pode ter um rendimento maior. Então o torcedor terá a oportunidade, como o próprio presidente já anunciou, de escolher o nome desta plataforma de apostas. Para quem faz aí apostas em sites esportivos, o torcedor do Cruzeiro terá este e vai votar em breve o nome. Vamos aguardar mais detalhes. Ontem trouxemos aqui o acordo na Justiça do Trabalho com o Rafael Vieira, ex-analista de desempenho. E hoje já postamos até no site da Itatiaia, itatiaia.com.br, para quem quiser acompanhar todos os detalhes. O ex-auxiliar técnico fixo, o James Freitas, que saiu naquela época também do Mano Menezes, ele havia entrado com uma ação na Justiça em junho agora, mês passado, R$196.911,48, cobrando verbas rescisórias, atrasos de FGTS, uma série de coisas. O Cruzeiro fez mais um acordo, já protocolado na Justiça do Trabalho. De 196 mil, o clube vai pagar R$137.002,39 em 14 parcelas. Isso vai começar já no dia 29 de julho. Dá uma parcela aí de quase R$10 mil. O Cruzeiro vem fazendo esses acordos. James Freitas, Rafael Vieira, com Gonzalo Latorre, com Nelson Simões, foi ex-auxiliar técnico na época do Rogério Ceni, com Leandro Franco, preparador de goleiros, Fábio Moreno foi auxiliar técnico do Abel Braga, e com o Alexandre Gracelli, era técnico do time sub-17 do Cruzeiro. O Cruzeiro vai tentando economizar, e a ideia, quem topar o acordo, os valores menores começando, para o clube ir criando uma tabela de pagamento para diminuir os vários problemas na Justiça do Trabalho. Vamos seguir acompanhando passo a passo aí o Cruzeiro, que tem mais de 100 ações na Justiça do Trabalho, e para não ficar pagando advogado, para a ação vai correndo juros também em cima disso. O Cruzeiro tenta se antecipar para fazer acordos. É uma ideia do superintendente jurídico do clube, o Flávio Bozon. O Cruzeiro tem um escritório parceiro para tomar conta de tudo isso. 6h48, o time treinou hoje pela manhã. Amanhã a última atividade da semana, e amanhã o Cruzeiro deve repetir os testes de Covid-19, aquele protocolo rígido feito na Toca da Raposa 2, ainda mais agora que vai voltar o futebol. O superintendente médico Daniel Baumfeld, o doutor Sérgio Campolina, a turma cuidando bem, casos zerados de Covid, e a gente torce para que os exames eles aconteçam tranquilamente e os resultados todos negativos. Tá tudo dito, Emanuel Carneiro. Muito bem, Samuel Venâncio. Agora o Cruzeiro agiu muito certo ao não levar em consideração essa sondagem proposta, seja lá o que for, do Atlético Paranaense para contratar o volante Jadson. O Atlético Paranaense quer comprar jogador na Bacia das Almas. Agora, se você for lá no Paraná e procurar um jogador do Atlético Paranaense, seja ele médio, não precisa ser craque não, é de 6 milhões de euros para cima. Negocia muito bem.